Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Papo com o Expert. Dessa vez a gente vai conversar com o Carlos Júnior da Sensix. Cara, parabéns pelo trabalho de vocês. Você falou vários exemplos aí e eu tenho certeza que você tem alguns casos de sucesso que vocês desenvolveram, geraram economia para o produtor rural, não é? Sim, eu tenho alguns casos, né? Eu tenho até a apresentação aqui que dá para mostrar um pouco mais visual para vocês. Deixa eu carregar eles aqui. Maravilha. Então, o que a gente faz é basicamente analisar o desempenho das lavouras usando imagens, né? A gente usa o termo imagens porque a gente acaba sendo um pouco agnóstico, né? O drone ele é a principal ferramenta, mas ele não é a única ferramenta. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer com drone, tem outras coisas que você pode fazer com satélite, tem outras coisas que você pode fazer com avião tripulado ou até mesmo com robôs terrestres, né? Para fazer visão computacional a nível terrestre. Mas, enfim, aqui a gente tem um foco, né, de sempre resolver o problema do produtor, né? E o principal problema dele é a tomada de decisão improdutiva. Se ele não sabe o que está acontecendo na lavoura dele, ele não sabe onde e quando os problemas aparecem, ele não tem como tomar uma decisão em relação àquilo. Muitas vezes, quando ele toma, já é tarde demais, ou ele já perdeu muito e acabou não retornando o investimento dele. Então, tomada de decisão improdutiva leva a desperdício de insumos, que é uma coisa que a gente vai bater bastante aqui, porque é um retorno muito visível, né, do dinheiro que volta para o bolso do produtor, e perda de produtividade. Tá? Mas quais são as informações necessárias para tomar essas decisões assertivas, né? Então, assim, a gente utilizando a tecnologia dos drones, né, com imagens ou satélite, nós conseguimos gerar indicadores que permitem ação quase instantaneamente, tá? Então, ele vê aquilo, com 24 horas no máximo, ele tem a informação e ele pode chegar na lavoura e fazer, e tomar aquele tipo de decisão, tá? Então, o FieldScan, que é a nossa plataforma, que é a primeira plataforma da América Latina tratar esses dados, né, imagens na agricultura nesse nível, ele transforma imagens em indicadores. Você consegue saber onde está a sua mancha de nematóide, onde está a sua mancha de PCV, onde está a sua mancha de lagarta, ou uma mancha de cascalho, de solo, de areia, enfim. O drone ele é capaz, né, lógico, dependendo do sensor que você utiliza, de te dar informações como atividade fotossintética da planta, teor de clorofila na planta, desenvolvimento de biomassa, né, que está muito relacionado à dossel e estrutura foliar da planta. Você consegue ter contagem de plantas, entender onde que eu tenho planta e onde não, quantos metros lineares de falha de plantio eu tenho na minha lavoura, né? Então, uma série de informações que você consegue gerar algum tipo de decisão sobre o manejo. Tá? E o processamento, uma coisa que a gente viu desde o começo, o processamento tem que ser rápido. Não adianta você fazer um voo na lavoura e dar daqui uma semana a resposta para o cara, sendo que daqui uma semana ele já fez uma, duas aplicações de fungicida, de inseticida, e aquele cenário já é completamente diferente. Tá? Então, o que é importante a gente acompanhar o crescimento da cultura, né, sabendo quando e onde os problemas aparecem, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um pivô de milho, onde foi imagiado 3 vezes durante o ciclo da cultura, e como vocês podem ver na última imagem, na mais de baixo, muitos problemas são mascarados à medida que a cultura vai crescendo. Uns ficam mais evidentes, outros são mascarados. Então, daí a importância de sempre acompanhar o crescimento dessa lavoura. A região vermelha é uma região onde tinha uma mancha de solo, uma mancha um pouco mais arenosa, que acabou tendo uma chuva muito forte no começo do crescimento da cultura e acabou lixiviando, né, adubo, e isso acabou a planta cresceu com menos disponibilidade de nutrientes, né, e consequentemente produziu menos. Então você consegue também detectar, né, precocemente os danos para efetuar uma correção, que nesse caso seria simplesmente uma adubação mais diferenciada nessa área. Você consegue entender se um insumo, um defensivo, um adubo foliar, um adubo granulado, ele foi bem aplicado ou não. Nesse caso aqui desse pivô, um pivô de batata, onde ele fez uma aplicação de adubo foliar, né, via barra, e em duas passadas do pulverizador, nas duas primeiras, ele não fez a aplicação na dosagem correta, né? Então a planta sentiu isso, né? Então você ia lá na lavoura, olhava para um lado, olhava para o outro, ficava ali, não conseguia ver a diferença.
Por quê? Porque analisando o infravermelho, com o sensor multiespectral que a gente embarca, você consegue entender isso muito antes disso se tornar visível a olho nu. Então, você consegue validar as suas operações, validar a eficácia também dos insumos aplicados ali na lavoura. Você consegue identificar e quantificar ataques de pragas, né? Então, esse caso aqui à esquerda é um caso que a gente desenvolveu em parceria com uma multinacional, tá? Em umas áreas no sul de Minas. E nesse case em específico, o produtor ele não tinha a mínima noção de que uma praga estava atacando uma parte do talhão dele, né? E principalmente não só entender se está atacando, mas como ela está atacando, né? Então, da direita para a esquerda a gente consegue ver um degradê e essas micro reboleirinhas aí, que depois de ir a campo, né, a gente constatou que era ácaro. E depois, com esse foco, né, com foco na anomalia, a gente fez um combate localizado, né, de inseticida nessa região. Isso gerou economia de tempo, né, já que você não precisou rodar a lavoura inteira, de pessoal, já que você precisa de uma pessoa só para ir lá e checar o que é. Isso é redução de custos, não só em tempo e pessoal, mas também de inseticida do defensivo aplicado, né? Então, gera uma série de benefícios a partir do momento que você monitora muito bem a sua lavoura, tá? E aqui a gente tem um ponto interessante do drone em relação aos satélites, principalmente. São dois pontos que normalmente a gente cita muito, né? O primeiro deles é a resolução. Alguns problemas, né, algumas doenças, alguns algoritmos de contagem, de identificação, ele não vai conseguir ser feito com satélite, devido à resolução. Então, para fazer uma contagem de plantas e etc., você precisa de uma resolução muito alta. E com satélite você não tem, teria que ser feito com drone, tá? E o segundo ponto que a gente pega muito também é a questão de nuvens, né? Então, se você quer montar uma prescrição ou montar um monitoramento periódico da sua fazenda, né, considerando o desenvolvimento, os estágios vegetativos, é imprescindível que você consiga ter esse dado na data correta para poder fazer uma aplicação. Com o satélite, você não tem a segurança de que esse dado vai estar disponível. Se tiver uma nuvenzinha em cima do talhão, você já não consegue fazer um mapa de prescrição, por exemplo. Com o drone, você não tem esse problema. Tá? Então, o drone ele vai conseguir voar debaixo das nuvens, você vai gerar informação com ele, vai conseguir ter o resultado no dia que você precisa, na hora que você precisa. Tá? Então, com processamento rápido, isso tornou possível. Então, aqui a gente tem um case, né, um case focado em nematóides, a gente comentou dos nematóides um pouco no começo da apresentação. Isso aqui é um case onde a gente conseguiu 50% de economia em nematicidas, tá? Eu vou mostrar dois cases aqui com nematóides. Esse primeiro é um case onde foi feita uma aplicação do nematicida diretamente no sul, né, na outra safra. Então, a gente usou uma safra de soja para poder validar onde estavam essas manchas, fez as zonas para fazer o zoneamento do nematóide. E na outra safra, como o nematóide é uma praga que tem baixa mobilidade, né, ela fica ali na reboleira, ela vai espalhando, no próximo eu posso aplicar ali para poder matar esse nematóide. Tá? Então, isso é uma tecnologia onde a gente consegue gerar o shape. Você pode dizer lá no FieldScan, eu quero que você divida em 3, 4, 5 níveis de vigor. E a partir daí ele vai dizer, ó, onde eu tenho um vigor mais baixo, eu vou aplicar tal dose, e onde eu tenho um vigor muito alto, eu vou aplicar zero. Uma aplicação localizada. Isso aí a gente consegue inserir em algumas máquinas, né? Tem alguns fabricantes que conseguem ler esse shape, e ele vai, na medida que o trator vai colocando, a plantadeira vai indo, ele vai fazer o jato somente na região onde eu tinha alta concentração de nematóide. Então, você pega aí alguns nematicidas que fazem tratamento direto no suco, né, que você tem custos aí acima de 150 até 200 reais por hectare. Se você aplicar só em 50% da área, não estão falando de um custo que reduz 50%, de 100 reais de economia. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Nesse caso aqui, era um produtor na Bahia, na região do Rosário, lá na Bahia, onde a gente identificou o nematóide de galha, tá? Uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? Eu acho que isso é uma dúvida meio que universal. O drone vai achar o nematóide, ele vai dizer que aquele nematóide é um nematóide de galha, um meloidóide de Havane, um meloidóide de nicóide? Não. Ele vai dizer que a sua planta está sofrendo aquele estresse, ele vai te dar um mapa de variabilidade de estresse na plantação, né, de biomassa, relacionado com biomassa, relacionado com clorofila, que seja, e ele vai te dar um mapa de prescrição, uma vez que você identificou o que é aquele problema, tá? Então, o mapa você consegue sincronizar com um aplicativo de campo, seja no celular, seja no tablet, tudo georreferenciado, você vai executar um diagnóstico um pouco mais profundo ali na sua área e identificar, eu achei nematóide aqui, está muito claro que é nematóide, você sabe a população para dar uma dose certa.
E você pega a raiz, pega o solo, manda para o laboratório, entende realmente o que está acontecendo e faz um mapeamento preciso, e aí você faz uma prescrição para aplicar isso de forma otimizada. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso é um caso onde também tinha reboleiras de nematóide. Tá? Esse aqui é um case que gerou R$ 65 de economia para o produtor, uma vez que ele ia aplicar uma cauda, né, num pulverizador de R$ 120 por hectare, e ele economizou somente em 46% da área. Tá? O que ele fez? Né? Ele não matou o nematóide, ele aumentou a resistência da planta ao nematóide. Né? Ele fez uma aplicação de um indutor de resistência, né, que é um produto que faz com que a planta ela fique mais forte, enraiza mais, né? Ele fez uma aplicação também com aminoácido e mato purificado, né, que produzem um maior enraizamento da planta, então a planta consegue ir mais longe para poder buscar nutrientes e evoluir, né, ter aquele crescimento, produzir bem, apesar da presença de nematóides. E no ano que vem, né, ele faz uma aplicação direcionada, né, um jato pulverizado no sulco, do nematicida para poder efetivamente erradicar esse tipo de problema. Então aqui a gente tem um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, eu vou passar um pouquinho para frente aqui que ele explica um pouco a essência aqui do produto. Isso aqui é um vídeo que está disponível no nosso YouTube, quem tiver interesse. Mas eu vou evoluir um pouco aqui para a parte do monitor, tá? O monitor é um monitor, no caso esse é um monitor John Deere, e onde ele tinha mancha de nematóide, ele fez uma aplicação de 46 litros por hectare dessa cauda aqui de R$ 120 por hectare. E onde eu tenho um preto, ele fez a aplicação de nada, ele não aplicou, ele desliga a barra. Tá? Então, a partir do momento em que ele liga o pulverizador passa a andar, ele passa a entender onde está a seção. Então, ele vai girar agora. Então, as duas seções de bico que estão em cima da mancha vão ser ligadas, e a partir do momento que você sai da mancha, ela tira. Ou seja, somente as seções ou os bicos, né, se for uma aplicação bico a bico, vão ser colocadas. Aqui ele teria que colocar um buffer, né? Você percebe que na hora que o pulverizador entra na mancha, os bicos são ativados, porém ele tem um tempozinho de pressurização da bomba, tá? Então você consegue colocar um buffer que pressuriza a bomba e antes dela chegar na mancha, ela já está pressurizada para fazer uma aplicação. Então a barra está desligada, entrou na mancha, ela faz a aplicação automaticamente, tá? Esse mesmo caso de nematicida, pessoal, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de insumo que, de alguma forma ou de outra, pode ser otimizado em aplicações localizadas. Isso a gente está falando de herbicidas, se a gente está falando de adubo, né, pode ser adubo fertilizante foliar, fertilizante granulado. A gente está falando de enraizadores, tá, de inoculantes, enfim, uma série de produtos que você consegue, inseticidas, né, enfim, você consegue aplicar de maneira localizada. Hoje, todas as máquinas, né, as máquinas mais recentes, elas têm a capacidade de ler esse shape, ler esse arquivo vetorizado, fazer essa aplicação de forma localizada utilizando o GPS. Então, é questão de utilizar a tecnologia a favor do produtor rural para economizar com insumos de maneira direta, né? Não é indireta, é direta, porque o aumento de produtividade ele é indireto. É uma série de técnicas de manejo que você aplica. Né? Agora, isso aqui não, isso aqui é direto, né? Você consegue economizar diretamente em uma aplicação só. Então, eu tinha falado para vocês do nematicida, aqui a gente fala um pouco de herbicidas, tá? Nesse caso de herbicida aqui, a gente tem um mosaico RGB, um mosaico simples, com um drone simples você consegue fazer, né? A gente faz um índice VARI para poder entender onde que eu tenho mais verde, onde eu tenho menos verde, mais densidade foliar, menos densidade foliar, e a partir daí eu consigo ajustar doses variáveis, onde tenho mais erva daninha, mais crescimento vegetativo, eu aplico uma dose maior de herbicida, onde eu tenho menos, eu aplico menos. A gente teve casos para esse tipo aqui que a gente chegou a R$ 60 por hectare de economia. Em alguns casos, a gente chegou a 70% de economia, onde a pulverização é extremamente localizada. No meu caso, hoje, no Cerrado brasileiro, você tem muito problema, principalmente Mato Grosso, Goiás, Bahia, problema com capim amargoso. Então, se você conseguir aplicar isso de forma localizada, é uma economia estupenda. Então, o que a gente fez? A gente construiu um fluxo que vai do drone ao trator. Tá? Então, a gente consegue ver a camada divisível. Se eu fosse lá na lavoura, o que eu ia ver? Você vai ver isso, uma resolução muito boa. No caso do drone, aí você vai conseguir ver com uma resolução de 15, 10, 12, 20 centímetros. O vigor da plantação, que é um processamento que a gente coloca uma escala indo do vermelho, passando pelo amarelo até o verde, para dizer onde que eu tenho
uma vegetação boa, onde tem uma vegetação ruim. E principalmente as zonas e os grids. Tá? As zonas vai te permitir você zonear os problemas, né, para poder montar mapas de prescrição, assim como o grid também. Então, os mapas de prescrição, você já coloca as doses, ele já sai pronto da plataforma, você já consegue colocar direto na máquina. Tá? E também algoritmos customizados focados em ROI. Né? ROI é retorno de investimento. Então, a gente tem esse algoritmo, foi um algoritmo lançado para cana-de-açúcar, tá? Que é um algoritmo que ele consegue identificar quantos metros lineares de linha de cana que eu tenho ali no meu canavial, no meu talhão, e quantos metros lineares de falha. Né? Então, e essas falhas são categorizadas. Né? Então, já se chegou a um consenso que uma falha é considerada falha para acima de 50 centímetros. Então, de meio metro a 1 metro, a gente tem uma classificação, de 1 metro a 1,5 metro, de 1,5 metro a 2,5 e a partir de 2,5. Então, essa classificação é extremamente importante do ponto de vista de tomar uma decisão sobre o que eu vou replantar. Compensa eu replantar falhas menos de 1 metro? Nem sempre. Agora, mas compensa eu replantar a partir de 1 metro, a partir de 1,5 metro? Provavelmente sim. Então, principalmente se você vai fazer recompra de mudas pré-brotadas, quantas mudas eu tenho que comprar mais e onde que eu tenho que plantar? Né? Com essa informação, você tem esse número exato. Né? Ele vai te dizer exatamente quanto você precisa ali. E lógico, né, qual que é o impacto que isso vai dar na produtividade? A gente já teve casos, né, de replanta de mudas pré-brotadas e até mudas convencionais, onde o incremento de produtividade chegou a 10% no primeiro ano, né, no primeiro corte. Né, e depois isso acabou se perpetuando corte a corte. A gente aumentou a média produtiva do canavial ano a ano e a gente ainda aumentou a longevidade do canavial. Talvez você reformar esse canavial em 5, 6 anos, a gente chegou a ver casos onde canaviais chegava a 10, 11, 12 anos tranquilamente. Né? Então, o impacto ele é muito grande, não só naquele ano, né? Mas safra após safra, por ser uma cultura semi-perene. Tá? E quem confia no nosso trabalho? Né? A gente tem algumas empresas, né? Tanto do setor superenergético, que são grandes usinas, né? A gente tem a Raíza, a Terroso, a Itajobi, como também grandes empresas, né? Que utilizam o FieldScan para tomar decisões acionáveis no setor de soja, de tomate, de HF e até grandes consultorias também. Né, pessoal, e esse aqui é um pouco do que dizem os nossos clientes, tá? Esse aqui são clientes reais que utilizaram, são produtores, são consultores que utilizaram o FieldScan e tomaram decisões acionáveis e recomendam a ferramenta, né? Então, cada um deles aqui, eu convido vocês a visitar nosso canal, vai ter um vídeo de cada um, tá? E vai estar na descrição aqui do vídeo para vocês também conseguirem assistir esses vídeos lá, ok? Bom, muito obrigado pela apresentação, né, pelo tempo aí, e agora acho que a gente pode falar um pouquinho mais aí de perguntas, enfim, o que você tiver. Maravilha, muito legal essa apresentação, é notável que hoje essa tecnologia ela traz muita economia para o produtor rural e principalmente a tomada de decisão no momento mais adequado, né? E para quem quiser saber mais informações sobre a Sensix, sobre o Carlos, como que a galera que está assistindo nosso vídeo pode te achar nas redes sociais, acompanhar melhor o trabalho de vocês, Carlos? Legal, a gente tem nosso site, tá? Que também você pode fazer inscrição, cadastro no FieldScan por lá, que é o www.sensix.com.br. E lá você consegue também fazer um cadastro e ganhar 100 hectares gratuitos lá para poder utilizar, seja qual algoritmo que você queira. Também pode acompanhar a gente nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, que é o Sensix, né? Temos também no Instagram e no Facebook, basta procurar por @SensixAG, tá? De agricultura. SensixAG, você acha a gente lá. Que pode acompanhar, a gente faz direto promoções, algumas campanhas, a gente gera bastante conteúdo, né? Em parceria, inclusive, aí, com o pessoal da Drone Experts aí, esse é o primeiro conteúdo que a gente tem feito. E espero que a gente faça muitos bons conteúdos daqui para frente também, para manter todo mundo informado sobre os avanços desse mercado e desse tipo de tecnologia também no agro, que é uma coisa muito nova. Cara, maravilha, parabéns aí pela sua apresentação. Eu fiquei fascinado aí com todas as soluções que vocês já conseguiram gerar e não tem nada de teoria, tudo na prática, tudo lá metrificando tudo, porque para você conseguir gerenciar, você tem que ter essas métricas. E essa ferramenta ela é fantástica e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando aí os nossos vídeos gostaram desse conteúdo. Você já está convidado para um próximo, quando tiver alguma novidade no FieldScan.